Boa tarde, pessoal. Que bom que estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de Libras. Essa é a terceira aula nossa. Já tivemos duas aulas, onde tivemos a presença da professora Lucimara Romagnoli conosco aqui no clube e pudemos aprender bastante coisa, né? Que a gente vai retomar algumas palavras que ela nos ensinou, umas dicas também, né, muito interessantes de como se comportar, né, no meio surdo, como que é importante essa língua de sinais, né? Então, vamos recordar isso. Na segunda aula também ela falou de saudações, por isso eu já cumprimento vocês com oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom com vocês? Isso aí, tudo bom. Muito bem. Então, a gente já aprendeu alguns sinais, né? Por exemplo, hoje, né? Deixa eu afastar um pouquinho. Hoje é um feliz sábado, né? Para vocês, para mim também. Isso. Eu vou iniciar, então, essa nossa aula fazendo uma oração. Eu vou fazer a oração em Libras, mas vou estar falando. E eu vou dizer para vocês que para mim é muito difícil, não é fácil eu falar ao mesmo tempo que eu estou fazendo Libras, tá bom? Então, eu vou fazer aos poucos, devagar, assim como se fosse uma pessoa assim, aprendendo o inglês, sabe? Quando você começa a falar inglês, você vai falando as palavrinhas devagar, assim, as frases não saem fluidas, vão ser devagar, né? Mas assim a gente vai compreendendo um pouco mais, porque ao final dessa especialidade, na última aula, eu vou estar convidando alguém a fazer oração também, tá? Então você vai se preparando aí para você fazer também a oração. Então, algumas palavras você vai procurando agora, vai aprendendo. Outras, a gente vai treinar, vamos aprender um vocabulário rico aí, que pode nos ajudar também nas nossas orações, tá bom? Então, eu convido vocês a ficarem reverentes, mas com os olhos abertos, tá bom? Então, vamos lá. Querido Deus, nosso Senhor, muito obrigada por hoje, por este sábado, pela nossa família. Obrigada pelo nosso clube de desbravadores, vigilantes da colina. Eu peço que nos abençoe muito hoje, nesta tarde, e que possamos crescer aprendendo muito sobre Libras. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma tela que nós vamos cantar o hino dos desbravadores, tá bom? Nós estamos colocando sempre nas nossas reuniões para a gente ir pegando aos poucos, né? Para ficando fácil cada vez mais esse hino. Então, vocês vão observando. Algumas palavras ainda fica difícil, está muito rápido, mas vamos com calma, a gente vai observando e depois a gente vai treinando e vai ficar bom, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês. Dá um joinha para ver se vocês estão vendo. Servos do reino
bem. Estão me ouvindo? Eu vou compartilhar agora a nossa tela de atividades aqui, que nós vamos ver hoje, né? Hoje nós vamos ver 5 dicas importantes, tá? A primeira dica importante para nós é que nós sabemos o alfabeto. A gente já treinou o alfabeto aqui, todos nós. Porém, eu gostaria de reforçar essa ideia de que não é porque você sabe o alfabeto, você já sabe se comunicar em libras, porque é muito diferente, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero falar bom dia. Então, eu falo assim, ó, bom dia. É a mesma coisa que um ouvinte chegasse para você e falasse B-O-M espaço D-I-A. Não faz sentido, né? Se a gente tem palavras para expressar, não precisamos ficar soletrando. Da mesma forma, não precisamos ficar com a datilologia aqui para a língua de sinais. Nós precisamos aprender mais vocabulários e quando nós soubermos os vocabulários, nós não precisamos ficar fazendo o alfabeto. Então, a gente só vai usar o alfabeto para 2 coisas. Nome próprio, então, quero falar o meu nome, né? Então, eu vou falar Cris, né? Que eu tenho um H, Cris. Então, é só o meu nome que eu vou usar, o seu nome para se apresentar para alguém, ou o nome de algum lugar que você não sabe, ou quando você não sabe uma palavra, você vai fazer a datilologia e vai fazer o gesto, né, o sinal de sinal, tá? Para você perguntar para ver se alguém sabe aquele sinal, tá bom? E quando você tem, por exemplo, alguma palavra em alguma língua que você não sabe como é o sinal, você também vai emprestar e vai, então, fazer a datilologia, tá bom? Essa é uma primeira dica. A segunda dica é que em Libras a gente não vai usar conectivos. Então, por exemplo, eu vou para a casa da minha mãe, por exemplo. Então, a gente fala assim, para, a, os artigos, o é tudo aquilo que conecta, né? A gente não vai estar usando em Libras, tá? Vai ser uma coisa mais fácil até, né? Então, assim, eu vou na casa da minha mãe, né? Então, só isso aí eu já vou estar falando. Eu não preciso fazer ou né? A gente não precisa ficar fazendo desta maneira, tá? Então, isso torna muito mais fácil, ok? Outro, é muito importante a gente entender que para construir frases em Libras, nós não vamos fazer igual fazemos no português. É diferente. Assim como lá no inglês, quem faz aula de inglês sabe que também há uma diferença na construção de frases, certo? Então, a gente vai ter diferença aí. Como é a diferença daquilo que a gente vai fazer? Primeiramente, no Brasil, a gente usa assim, no português, a gente fala o sujeito, o objeto e, a gente coloca o verbo no meio da frase, né? As coisas, tudo aquilo que a gente precisa falar e o verbo é chave ali. Em Libras, nós vamos colocar o verbo no final da frase, sempre, tá? É muito melhor que o verbo esteja no final. E na semana que vem, ou na próxima aula nossa, nós vamos, então, falar sobre verbos. Vai ser uma aula só de verbos, tá? Porque os verbos são as ações que nós vamos realizar e são importantíssimas para construir frases, né? Mas é muito importante que a gente conheça o vocabulário. Então, o sujeito, a pessoa, né? Quem está fazendo alguma coisa, né? E o objeto,
né? Por exemplo, um copo, né, de água, né, um copo, né? Então esse copo caiu. Eu não vou falar assim, caiu, o que caiu? O copo, né? Eu vou fazer o copo e vou falar que ele caiu, tá? Então o copo caiu, tá certo? Ou, por exemplo, o telefone, né? O telefone caiu, tá? Então, primeiro eu uso o objeto, sujeito, e no final o verbo que vai mostrar a ação, tá certo? A outra dica, a quarta dica para nós, é que nós vamos aprender a interpretar e não traduzir, tá? Tem diferença. Por exemplo, quando eu traduzo, eu falo palavra por palavra. E fica muito difícil, porque as pessoas falam rápido, e aí você vai falando palavra por palavra, às vezes não faz sentido para o surdo. Agora, a interpretação, você vai transmitir uma ideia, você vai entender o que ele quis dizer com aquela ideia e você vai interpretar da melhor maneira possível para que essa ideia seja a mais fiel, né, àquilo que você quer transmitir. Então, pode haver diferenças em interpretação. Cada um de nós podemos interpretar de uma maneira diferente. Porém, a ideia precisa ser preservada, tá? Eu não posso falar uma ideia que não tenha nada a ver com aquilo que está sendo expresso, tá? Então, isso é muito importante. E a última dica de hoje é que é muito importante nós lembrarmos que devemos respeitar o regionalismo. O que é o regionalismo? Cada região do país não tem um sotaque diferente? E cada país do mundo tem uma língua diferente? Então, nós temos que respeitar. Aqui no Brasil, nós usamos as Libras, né? A Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Mas lá nos Estados Unidos é outra língua, né? A gente pegou um pouquinho dos franceses, tá? Mas não vai ser igual. Se você for no Rio de Janeiro, eles vão falar de uma maneira. Se você for na cidade de São Paulo, vai falar de uma maneira. Aqui em Piracicaba deve falar de outra maneira. Então, a gente vai aprendendo. Então, quando a gente se insere num grupo, a gente vai pegando as informações daquele grupo. Às vezes, uma palavra carinhosa, uma gíria, o pessoal vai estar usando, a gente vai estar aprendendo, tá certo? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Estão entendendo até esse momento? Dúvidas? Não? Alguém quer comentar alguma coisa? Beleza. Então, agora eu vou passar a lista de vocabulários para a gente treinar, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui. Veja se você tá vendo. Lista de sinais. 30 vocabulários gerais. Estão vendo? Muito bem. Então, a primeira palavra que a gente já aprendeu e que nós vamos revisar é Piracicaba. Quem lembra como é que faz o sinal de Piracicaba? Muito bem, Ariane. Então, vamos lá. Esse é Campinas, tá? Esse aqui é Piracicaba. Tá? Então, nós vamos falar 3 vezes cada palavrinha, tá? Para que a gente possa fixar. Porque hoje tem muitas palavras. Vai ficar registrado nessa aula, depois eu vou subir lá no YouTube e você vai poder revisar quando você tiver dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Piracicaba. Três vezes, tá bom? Vamos ver a próxima que nós vamos ver lá. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lembram? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Adventista. Igreja Adventista. Igreja Adventista.
Muito bem. Desbravador. Desbravador, a gente pode colocar o sinal de Maranata, mas está identificando, ó, com a letra C, assim com a mão em C, o nosso, a faixa, tá bom? A faixa. Você pode fazer assim com a faixa, ou simplesmente a faixa, e agora com as insígnias, né? Você pode colocar uma ou duas vezes. Desbravador. Desbravador. Muito bem. Cristo. Uma palavra que a gente usa bastante, né? Cristo. Com o dedo no meio aqui, ó. Você coloca a mão nas feridas. Cristo. Jesus. Jesus. Cristo. Jesus. Deus, a letra D e apontando para cima. Deus. Deus. Homem. Puxando a barba. Homem. Mulher. Criança. Bebê. Legal. Chato. Ruim. Olha o semblante. Ruim. Bom. Semblante. Bom. Ok. O e o K. Ok. 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 Fácil. Fácil. Difícil. Difícil. Bonito. 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 Feio. 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 Alegre. Alegre. Sorriso. Sorriso. Triste. Choro. E pus alegre de novo. Acho que era felicidade que eu queria colocar. Felicidade. Depois eu vou alterar ali, ó. Felicidade. Idade. Vimos na semana passada, né? Meu. Meu. Triste? Oi. Como que é triste mesmo? Ah, tá, Triste. obrigada. Obrigada. Meu, né? Paramos no meu. Casa.
Casa. Casa. Dia. Dia. Semana. Semana. Dedo no 7. Semana. Amor. Esse é o verbo amar, ou também que nós aprendemos, amo você. Amo você. Amo você. Viram? Vimos 30 palavras. Estão cansados? Diferente? Então, se a gente repetir isso sempre, essas palavras vão incorporando na gente, né? E aí a gente, vai crescendo nas libras, tá bom? Crescendo. Semana que vem, nós vamos falar só de verbo. Esse é um verbo, crescer. E aí, muitos verbos também se tornam substantivos, né? Então, crescer ou nós vamos crescendo, tá bom? Fica fácil assim. Só que tem mais uma listinha de mais 20 palavras, tá bom? Então, venha comigo. Mundo. Uma bola e gira. Mundo. Mundo. Forte. Ó. Forte. Forte. Por causa dos dois. Forte. Fraco. Fraco. Árvore. 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 Nascer o sol. Nascer o sol. Pôr do sol. Pôr do sol. Pôr do sol. Meio-dia. 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 Família, o F. Família. 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 Amém. 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 Não é assim, tá, gente? Amém. Obrigada. Ou obrigado. Obrigado. Por favor. Por favor. Por favor. Nome. 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 Vigilantes. Vigilantes. Colina. 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 Então vamos ajuntar? Vigilantes, colina. Mas o símbolo vai ser a montanha e vigilante. Montanha maior. Montanha. Senhor, o R para o céu. Senhor. 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 Bênção. 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 Bíblia. 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 Santo. 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 Amizade.
ou amigo. Amizade ou amigo. Viram? Acompanharam? Então, muitas palavras novas, né? Ó, palavra, prometo que vamos aprender, ó, aprender muito. Então, ó, muito, né? Que a gente já sabe, muito. Aprender Libras. Tá? Então, a gente vai estar aprendendo Libras muito aqui, tá joia? Agora, a gente vai encerrar ouvindo os ideais, tá? Então, eu já passei os ideais para vocês verem. Ele faz muito rapidamente, mas toda vez que a gente for vendo mais um pouquinho, a gente vai aprendendo cada vez mais, tá? Alguém tem alguma dúvida até esse momento? Deu para pegar, que a gente foi fazendo aos pouquinhos. Então, vai ficar essa aula gravada, depois eu vou subir lá no nosso YouTube, você vai poder revisar essas palavras e ir treinando, tá? E eu vou colocar essa lista de palavras também no nosso grupo, que aí você vai vendo se você sabe todas elas. Por quê? Com essas palavras, no último dia, a nossa avaliação, eu vou dar algumas mensagens e vocês vão ter que usar para construir essas mensagens, as palavras que vocês estão aprendendo, tá certo? Bem, né? Vocês vão tirar de letra, vai ser muito fácil, né? Então, vamos lá. Eu vou transmitir, passar... Oi? Tá acabando, né? Tá acabando. Então, são 5 aulas. 2 já fomos, essa é a terceira. Então, faltam mais 2, tá? Então, aí a gente... Oi? A das 7 e a das 10? Oi, não entendi. A das 7 horas e a das 10? As atividades, Enzo, você fala? É. Então, ó, 5h30 nós vamos fazer o pôr do sol juntos, tá? Então, daqui a pouquinho. A gente vai fazer o pôr do sol junto. A gente acaba aqui, aí eu já mando o link lá do pôr do sol para vocês, tá bom? Aí a gente vai também contabilizar aí a nossa... a parte, né, sobre o pé quentinho, a nossa campanha, tá bom? Então, agora a gente vai ouvir então os ideais. Terminando os ideais, a gente volta aqui, faz a oração final, tá bom? Compartilhar com vocês. Deixa eu só ver aqui. Gente, só um minutinho. Nossa especialidade online vai ganhar o bottom? Sim, mas aí vai ter que, Enzo, fazer a provinha, né? Nós vamos ter uma prova. E a prova vai ser em Libras, em sinais, tá? Não é para você só escrever, não, é prática, tá bom? Então, vai ter alguns requisitos que eu vou fazer e vou testar com vocês. Aí, vocês vão falar, eu vou pedir o que é para ser feito e você tem que fazer o sinal, tá bom? E vai ter frases, só que a gente vai estar construindo, tá? Então, por exemplo, soletrar o nome, né? Você já vai saber. Saudações, né? Bom dia e tudo. Agora, frases que a gente vai estar colocando para vocês responderem, tá bom? Então, vão treinando. É um passo de cada vez, né? Vão treinando cada uma desse vocabulário que a gente passou hoje, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração. Alguém gostaria de orar simples? Alguém gostaria? Ainda não? Então, ó, vão treinando, tá? Com as palavrinhas que foi colocado hoje, já dá para fazer uma oração. Ah, semana que vem os verbos vão ajudar a conectar melhor, né? Isso mesmo. Então, vamos orar. Nosso Senhor, muito obrigada por esta aula e essa aprendizagem. Continue nos ensinando e nos abençoando em nome de Cristo Jesus. Amém.
Muito bem, Maranata. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Até daqui a pouquinho. Tchau. O Senhor logo vem. Amém.